Estamos aqui em mais uma edição do Fala Mulher. Estamos nos 16 dias de ativismo. E para este tema, para este bloco, nós temos aqui uma convidada muito especial. Gabriele Malete de Oliveira é uma jovem que tem também feito a sua militância na questão dos direitos das mulheres. Parabenizo, então, pela atitude aqui de trazer esse debate, né? E porque cada vez mais frequente nós ainda falarmos sobre feminicídio, ainda falarmos sobre violência contra a mulher, tendo uma lei de 2006, né, que já protegia as mulheres, ainda temos que falar sobre isso. Então, de fato, é um tema extremamente relevante e preocupante, né, estarmos ainda conversando sobre esse assunto. E a própria legislação que tu falou, a Lei Maria da Penha, que é recente, né, e é uma referência na legislação brasileira, né, traz esse respaldo para as mulheres, mas sabemos que muitas ainda desconhecem o conteúdo, né, os seus direitos, e é por isso que nós queremos aqui te ouvir, justamente para poder levar para cada mulher que vai assistir esse vídeo, né, as informações necessárias para que elas possam se proteger e garantir os seus direitos. Sim, porque geralmente quando nós vemos na mídia, aparecem notícias sobre violência física, sobre feminicídio, né? Mas as outras violências, elas não aparecem e são as mais difíceis de detectar. Muitas mulheres desconhecem e acham que o que sofrem não é violência. Para muitas, a violência física é a que realmente, né, se caracteriza como uma violência, mas nós sabemos que não é apenas isso, né? Eu queria que tu falasse aqui sobre os tipos de violência. Certo. E é importante a gente frisar que a violência contra a mulher, ela talvez seja a mais difícil de se provar, porque ela acontece entre quatro paredes, sem câmera, sem testemunha, né? E muitas vezes a palavra da mulher é descredibilizada. Então é importante a gente dar a voz para a mulher, a gente ouvir a mulher e acreditar nela quando ela traz uma situação de violência. A gente tem 5 tipos de violência, então, Paula. Violência física, que é a agressão, que é a lesão, né? Que é o jogar uma garrafa, o bater, o puxar, o apertar, né? Nós temos a violência moral e a violência psicológica, que é ridicularizar, humilhar. Também temos a violência sexual, e a violência sexual não se restringe somente ao estupro, é a violência de não querer usar o método contraceptivo, é a violência da mulher não querer ter filho e ser obrigada a ter, ou ao contrário, também existe, né? Nós temos a violência patrimonial, que é quando a mulher não pode ter controle sobre o seu próprio dinheiro, ou ela tem bens quebrados ou destruídos pelo homem. São diversos tipos de violência que nós temos. Inicia com uma humilhação, inicia com constrangimento, inicia com a baixa autoestima, tu não podes usar esse short porque tu não tem o corpo para isso. E se finaliza lá no feminicídio, numa tentativa de feminicídio. Tá, nós agora falamos sobre os tipos de violência, né? Queria assim, que tu pudesse abordar na prática como é que essas condutas acontecem para a mulher poder identificar e reconhecer que de fato ela está sendo vítima de violência. Vamos começar então com as violências morais e psicológicas, né? Começa com uma humilhação, começa com um xingamento, com a tentativa de diminuir a tua autoestima, né? Então, se a gente terminar, tu não arruma outro, né? Essa roupa aí não ficou legal. Para a mulher começar a se sentir inferior, né? Que ele está fazendo um favor em estar com ela. Então, esses tipos de atitude se configuram em violência moral ou psicológica. A questão da tirar a liberdade de crença, né? A mulher tem que seguir aquilo que o homem quer que ela seja, que ela acredite. Ela não tem essa liberdade para acreditar ou ser aquilo que ela tem, ter autonomia, né? Então, temos também o termo do gaslighting, que tem origem na sociedade americana, que é a questão do descredibilizar a fala da mulher, né? No popular, fazer a mulher ficar louca. Ela não sabe o que ela está dizendo. E esse é o termo gaslighting, então também é uma forma de violência. A gente também tem a questão do controlar ou oprimir a mulher com relação à roupa, com o que ela vai fazer, aonde ela vai. Tudo isso é um tipo de violência, né? Essa opressão, essa forma de controlar. Né? A questão da vida íntima, a exposição da vida íntima, a exposição de fotos e vídeos. A gente vê muito isso nas redes sociais, por meio da porn revenge, quando o homem não expõe, né, algum vídeo, alguma foto da mulher sensual.
ou até mesmo, muitas vezes, eles filmam um ato sexual e acabam postando, né. Atirar objetos, sacudir e apertar, e aqui a gente já tá numa fase Uhum. pré-feminicídio, né, que a coisa tá grave já, e que tem que ter uma atenção especial. Forçar atos sexuais desconfortáveis, então às vezes a mulher não quer e o homem força aquela situação, né. Também impedir que a mulher previna a gravidez, como eu já tinha falado antes, a questão dos métodos contraceptivos, né, uma forma de violência. Controlar o dinheiro ou reter o dinheiro da mulher, então onde é que tu tá gastando, como tu tá gastando, teu pagamento é meu, teu cartão de crédito fica comigo, Uhum. devolve isso que tu comprou, pode se configurar uma violência. E a questão mesmo do feminicídio, né, as tentativas, "ó, vou te matar", esse tipo de ameaça, ainda que seja em tom de brincadeira, Aham. né, não é, e a gente tem Não. que ter um cuidado com relação a isso. Quando a mulher, sofre a violência, né, o que que ela deve fazer? Onde procurar, né? Quais são os seus direitos enquanto mulher vítima de violência? Certo. Quando a violência ela é uma violência moral, sexual, né, ou psicológica, enfim, patrimonial, ela pode fazer o boletim de ocorrência direto na Polícia Civil ou então por meio da denúncia online, Uhum. né. Quando é uma situação de uma violência física iminente ali, chamar a Brigada Militar, a Patrulha da Maria da Penha, porque elas precisam daquele apoio no ato, Uhum. né. A vítima ela faz a denúncia, o delegado faz a medida protetiva, manda para o judiciário defere num prazo geralmente de 6 meses. E Uhum. depois é possível tu renovar essa Renovar. medida protetiva. Essa medida protetiva, ela depois vira um inquérito policial, onde vai ser averiguado todas as situações. Nas medidas protetivas, a gente tem vários tipos, né. Pode ter a prisão preventiva do agressor, e aí caso ele saia da prisão preventiva, a gente tem a possibilidade da monitoramento Muito. eletrônico, né, em que a vítima vai ficar com, o controle ali, caso ele chegue perto, ela consegue acionar. Então, eu só queria, assim, destacar aqui que no nosso município, aqui em Charqueadas, nós tivemos uma conquista, extremamente, simbólica, mas, assim, importante nesse processo da questão da violência, que é a Patrulha Maria da Penha, né. Nós, quando articulamos isso com a então Márcia Santana, secretária estadual de políticas, né, para as mulheres, nós entendíamos que a patrulha cumpriria uma tarefa essencial no município de acompanhamento dessas mulheres vítimas de violência. O que de hoje, de fato, acontece, né? Nós temos profissionais do 28º Batalhão da Brigada Militar que recebem formação, né, para atuarem junto às mulheres vítimas de violência. Acho que eu quero destacar aqui o importante trabalho que eles fazem, né, sempre monitorando e dando esse respaldo para a vítima, porque nós sabemos que a mulher vítima de violência, ela fica sem dúvida fragilizada, né? É uma questão de saúde mental, é uma questão de segurança, é preciso que a rede, e nós também temos, e foi um trabalho do nosso mandato, né, na gestão anterior, de consolidar essa rede com vários atores que diariamente, né, lidam com essa temática e encaminham essa mulher quando ela procura, né? São questões que de fato vão fazendo com que a mulher se sinta cada vez mais protegida, amparada, acolhida, né? E que é a função do poder público fazer a sua parte em relação a isso, né? Sim. Então a Patrulha Maria da Penha eu destaco aqui como uma grande conquista para a cidade, né? Para a questão das mulheres que hoje, infelizmente, né, ainda passam por esse processo da violência, né? E ainda tem esse medo, né, O medo. essa apreensão de daqui a um pouco encontrar aquele agressor em algum Com lugar, certeza, né. com certeza. E aí nós temos então a questão do afastamento do lar, que é o básico ali, que o agressor ele sai da residência então, para que ela possa morar lá ou então ela sai, depende da situação, né. A suspensão da posse ou restrição do porte de arma, isso é bem importante, então, havendo uma violência, uma das medidas é a suspensão ou a restrição do porte da posse de arma do agressor, né. E hoje cada vez mais frequente considerando a facilidade, né, de se ter arma hoje no Brasil, então essa medida se faz mais grave agora, mais séria. A proibição da aproximação com a ofendida, que é a questão desses metros, né, de distância que o agressor tem que ficar. Nós temos também a proibição de contato, então não basta ficar longe, não pode mandar mensagem por qualquer meio, Sim. e muitas vezes também não entrar em contato com familiares da vítima, isso Uhum.
isso é importante. A proibição de frequentação de determinados lugares, como nós havíamos falado, a questão, como a vítima tem a apreensão, né, o medo de ficar próximo do agressor, há alguns lugares em que a gente pode sim determinar que o agressor não frequente, ou pelo menos não frequente nos horários que a ofendida frequenta. A restrição ou suspensão de visitas dos dependentes, se por alguma razão for verificado ali um risco aos dependentes, aos filhos, é possível Uhum. suspender essas visitas e mais para frente também, se for o caso, suspender até a guarda compartilhada. Então, o genitor fica sem poder ver os filhos, né? Isso é Sim. um prejuízo muito grande também para as crianças. A prestação de alimentos, então o ofendido pode pagar um alimento, um valor ali para a ofendida. O auxílio aluguel, então caso a ofendida tenha que sair de casa, é fornecido um auxílio aluguel e esse auxílio aluguel é pelo período de 6 meses e custeado por recursos públicos, né? No caso, não é o agressor que vai fazer esse pagamento, né? O homem precisa ouvir sobre violência de gênero e violência contra a mulher, e ele também pode participar de programas, então, de recuperação e reeducação. Então, assim, são questões que nós não podemos fechar os olhos, não podemos fazer de conta que não estão acontecendo, né? Então, todo o nosso esforço, toda a nossa busca por uma vida sem violência para as mulheres, trabalhando a questão da cultura de paz, ela precisa estar na pauta do dia, nas agendas, né? Seja do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, enfim, da sociedade como um todo. E políticas públicas precisam ser implementadas, mas nós precisamos tratar tanto dar voz e vez e acolher essa mulher vítima de violência para garantir uma vida sem violência, né? Quanto também tratar o agressor. A gente precisa falar aqui é a questão de trabalhar esse tema dentro da escola, na família, né? Porque são situações que surgem ali no interior da sala de aula, muitas vezes, né? Na família, na casa. Então, é preciso falar sobre isso em todos os espaços possíveis, né? De Sim. diálogo e de debate. E muitas vezes a mulher que está vivendo isso, ela não percebe que ela está vivendo aquilo. E Isso é aí é importante. a pessoa que está ao lado que vai ver isso. Então, quando a gente trabalha na escola, o filho está se identificando com os pais, o sobrinho está se identificando com os tios. Então, por isso a importância da gente trazer essa pauta mesmo para todos os lugares, né? Nós não podemos nos calar. Quando alguém percebe que uma mulher é vítima de violência, nós devemos agir, denunciar, ligar para o 180, né? A Brigada Militar, o 190, procurar o CREAS do município, nós temos aqui, né? Que busca esse acolhimento para as mulheres e os encaminhamentos. Nós temos várias situações onde a unidade de saúde, porque às vezes é a referência das mulheres, né? Então, assim, procurar ajuda, não silenciar, não ficar sofrendo, não ficar sozinha neste processo que é bastante difícil e doloroso para todas, né, sem dúvida. Sim. E a gente sempre fala assim que a violência ela está presente em todos os ambientes, né? É quando a gente está, a violência política acontece, as pessoas às vezes não identificam, mas acontece a violência política, acontece a violência nas redes sociais, como tu já falaste, né? A violência no transporte, muitas mulheres são vítimas de violência diariamente quando usam o transporte coletivo para ir a Porto Alegre, para ir. Então, assim, ela está presente nesses espaços. No trabalho, nós temos falado muito sobre o assédio no trabalho, né? Que é uma outra realidade bastante preocupante, porque muitas vezes é silenciado este tema, né? E não é feita a abordagem como deveria ser feita pelos gestores, por todos nós que somos responsáveis, sim, né? Por todo esse processo que a gente vive em sociedade. Sim, e exatamente. E a violência política, ela está no Código Eleitoral, né, ela está lá tipificada no Código Eleitoral, assim como a violência psicológica agora passou a ser crime, Sim. né. A gente tem também agora o crime de perseguição, que é o stalking, que serve tanto para mulher quanto para homem, mas quando é mulher, a pena aumenta da metade. Então, em termos de legislação, a gente está vendo um avanço e uma preocupação em punir as agressões a mulheres com uma forma muito mais grave, né. Por exemplo, o feminicídio antes era uma qualificadora do homicídio. Uhum. Então o homem ia lá, assassinava a mulher, tinha uma qualificadora, aumentava a pena. Mas ele podia se utilizar
da atenuante de homicídio privilegiado. Uhum, Agora não mais, agora o feminicídio ele é crime, é a uhum. maior pena do nosso Código Penal, e o homem não pode mais usar a como defesa a atenuante de homicídio privilegiado. Então nós já avançamos aí. Nós temos uma pena de no máximo 40 anos para Sim. feminicídio, né, que é a maior pena do Código Penal. Tu falaste uma coisa muito importante, porque esse agressor ele precisa se tratar, na verdade, né? Hã, há que se ter uma formação, um atendimento para com esse agressor também, né? Porque senão muitas vezes trocam a parceira, mas a violência continua, continua e continua. Então, assim, eu acho que é importante nós destacar, e é por isso que a gente vem dialogando com os homens sobre esse tema, né? Porque nós precisamos somar esses esforços para que campanhas ganhem forças, né? Eu costumo dizer, Paula, que o direito ele se alimenta do passado. Então, o fato precisa acontecer para o direito poder agir. E tanto as leis, quanto, de fato, a punição ali, né? A questão da decisão judicial. Então, a gente tem uma legislação, um arcabouço legislativo muito bom com relação à violência contra a mulher, à proteção da violência contra a mulher. Eu acho que conscientizar as mulheres de que elas precisam dizer um basta, e que no Uhum. primeiro sinal de violência, seja ela qual for, a mulher precisa dizer eu não quero mais, para que isso não se estenda e daqui a pouco não seja a mulher a vítima da violência maior, do feminicídio, enfim. Mas também conscientizar o homem, eu acho que essa é a questão, né? O agressor ser conscientizado, o agressor tá ali buscando evoluir. Isso é muito difícil, eu acho que transcende a área jurídica, transcende a nossa área. Uhum. Eu acho que vai para uma questão mesmo de educação, de pensar como a gente pode trabalhar o agressor. Então, quero te agradecer por essa fala, Agradeço. agradecer pela tua contribuição, né, para que as mulheres possam se reconhecer, se identificar, buscar realmente viver uma vida feliz, né, que é um direito de todas nós, e que, de fato, a gente possa se unir e se fortalecer enquanto mulheres, né? Então, muito obrigada pela Que tua agradeço. participação e convidamos a todos para poder curtir, comentar, compartilhar, repassar esse vídeo para outras mulheres, para outras companheiras, né? Para que também a gente possa se unir neste movimento pelo fim da violência contra as mulheres.